Olá galera, bem-vindos à nossa série de vídeos, nos quais eu estou abordando as principais técnicas de demonstração em matemática. Quer dizer, entre aspas, até o momento eu não abordei nenhuma, mas defini alguns termos importantes, como o que é um teorema, o que é uma proposição, o que é uma definição, um postulado. Então, uma série de videoaulas que antecedem esta. É interessante que você as veja na ordem que elas estão na playlist intitulada Técnicas de Demonstração em Matemática, tá certo? Para ter uma ordem lógica das coisas, do que eu estou usando, para eu não ficar tendo que retomar toda hora um conceito. Eu decidi fazê-lo numa playlist. Finalmente, a gente vai estar abordando nossa primeira técnica de demonstração, que é a chamada demonstração direta. Contudo, exatamente para ratificar o que eu disse há pouco, eu não vou voltar toda hora em certos pontos. Então eu decidi aqui anunciar algumas definições sobre os números, sobre números inteiros, algumas sobre números reais e racionais, que a gente vai estar utilizando em alguns dos teoremas, quer dizer, dos resultados que a gente vai proceder com cada método de demonstração, certo? Então aqui eu selecionei alguns deles. Essas definições, certo? Elas são relativamente conhecidas da maioria de vocês. Você pode não conhecer ela com essas palavras, mas pelo menos a noção intuitiva de algumas delas você tem, certo? Ou conheça ela num outro contexto, tá certo? Eu vou estar apresentando elas e aí eu vou seguir apresentando minha primeira forma de demonstração, que é a demonstração direta, tá certo? Então, consideremos as seguintes definições. A primeira definição diz o seguinte: um número inteiro não nulo A divide o inteiro B se existe K pertencente a Z tal que B é A vezes K. Para dar um exemplo dessa definição, quer dizer, eu não vou provar ela, eu tenho que aceitá-la. É o seguinte: pegue aqui o 2. 2 divide 6, pois existe K igual a 3, esse K aqui pertence a Z, tal que 6 igual a 2 vezes 3. Veja que encaixa direitinho na definição onde este é meu A, este é meu B e este é meu K. Tá certo? Então, de fato, 2 divide 6 porque ele pode ser enquadrado nesta forma. Então, isso é definido, eu tenho que aceitar isso aí. Se A divide B, então dizemos que B é um múltiplo de A. Ou seja, ao invés de eu dar foco em quem divide, agora estou dando foco em quem é dividido, ou seja, no múltiplo. Então, isso é só uma questão de terminologia, um vocabulário que eu estou definindo aqui na 2. Um inteiro A é dito par se 2 divide A. Equivalentemente, existe K pertencente a Z tal que A igual a 2K. Claro, por exemplo, se eu pegar aqui o próprio 6, por 2 divide 6, então 6 é par. Aí é o mesmo argumento ali, porque existe o K igual a 3 e tal. Posso estar testando isso com outro número também. Um inteiro B é dito ímpar se 2 não divide B. Equivalentemente, existe K pertencente a Z tal que vai sobrar 1 aqui. Por exemplo, se eu pegar aqui e tentar escrever o 7, ele vai ser 2 vezes 3 mais 1. Então, esse carinha aqui é exatamente o resto da divisão de 7 por 2, Então, esse 1zinho que sobra aqui é exatamente o resto. Então, equivalentemente a você dizer o seguinte: se eu for tentar dividir esse inteiro, na verdade tem que ser inteiro, para enquadrar na definição de ímpar, por 2, ele vai deixar resto 1, sabendo que os restos possíveis na divisão por 2 são somente 0 e 1. Tá certo? O resto não ultrapassa o valor aqui. Uma outra definição que a gente vai utilizar, já não mais sobre os inteiros, já envolvendo conjuntos mais complexos, é a seguinte: um número real R é dito racional se existem números inteiros P e Q tais que R é P sobre Q. Caso contrário, R é dito irracional. Então, os reais, se você lembra-se lá do ensino médio, eles são divididos em 2 grupos grandes: os racionais e os irracionais. No caso dos racionais, ele contém também os inteiros, os naturais, Então, tem toda aquela história de lá. Tá certo? Eu espero que você tenha pelo menos algum conhecimentozinho, para eu não estar falando muita coisa distante, tá certo? Senão você vai sentir um pouco de dificuldade. Então, pronto. Tendo lido esses resultados aqui, então sempre que eu mencionar alguns desses, eu vou falar: olha, volta lá na videoaula, onde eu falei técnica de demonstração em matemática, e dá uma olhada lá. Outros eu só vou enunciar durante o vídeo mesmo. Se eu for citar algum que não sejam esses, eu vou enunciar durante o vídeo mesmo, que eu estiver falando de cada técnica.
Mas vamos direto ao ponto. O que é uma demonstração direta? Em palavras, eu vou escrever aqui, mas se você fosse definir a demonstração direta, ela seria o seguinte: é a forma mais natural de prova. Para demonstrar uma coisa desse tipo, ó, P implica que, né? Então ela é a forma mais natural de prova. Para demonstrar uma coisa desse tipo, que uma certa conjunto de premissas que eu assumo verdadeira recai num certo resultado que, eu vou seguir uma série de passos de forma que a gente vai chamar direta. Depois a direta ela vai ficar evidente quando você vê outros tipos de prova que não a direta, tá certo? A princípio ela parece óbvio, não, claro que se eu partir de P, eu vou ter que fazer vários passos para chegar em Q. Mas você pode alterar o olhar sobre esse tipo de expressão aqui, ó, de proposição, tá certo? Então, eu vou colocar aqui um textinho. Claro, eu gosto sempre de escrever os conceitos para, se você quiser tomar alguma nota, né, ficar melhor para você. Então, a demonstração direta... A demonstração direta é a forma mais comum de prova em matemática. Posso até estar mentindo, mas pelo menos ela é a mais intuitiva, né? Então, para demonstrar isso aqui, ó, para demonstrar que P implica Q, onde esse P aqui diz referência às minhas hipóteses. Eu vou chamar de hipótese, mas pode ser várias hipóteses, né? E esse cara aqui diz respeito à minha tese. De modo geral, a tese costuma ser única, tá certo? Mas você tem resultados que a tese é mais de uma. Então, ó, para demonstrar esse tipo de coisa aqui, que é se P então Q, ou então que P implica Q, eu vou assumir que P é verdadeira. Então, assumimos que P é verdadeira e mostramos por uma série de etapas quer dizer, melhor, né? E por uma série de etapas uma deduzida após a outra, obtemos que. Ou mostramos que Q é verdadeira, tá certo? Então, assim, a gente assume que P é verdade e mostra que Q é verdadeiro. Claro que, cuidado, gente, eu não posso pegar, assumir que uma coisa falsa é verdade e tentar provar a outra. Não, isso aí não vai funcionar. Assim, quando eu pego esse P aqui, são hipóteses que eu digo, essas hipóteses estão sendo satisfeitas por este objeto. Então, se eu pegar uma função f, considero a função f contínua. Então, pronto, eu estou dizendo que a função é contínua. Aí, a partir daí, eu vou concluir alguma coisa. Aí, eu vou concluir, olha, se ela muda de sinal no intervalo, então ela tem um zero ali dentro. Pronto, vou concluir alguma coisa. Aí, aqui eu peguei, como prometido, eu vou, pelo menos a princípio, estar fazendo provas dentro desse contexto de definição aqui. Tá certo? Então, vamos fazer uma provazinha. Eu vou deixar aqui anotado, tá certo? Por enquanto, para a gente estar voltando, mas depois eu vou só lembrar, tá certo? Então, tá aqui o esqueminha, tá certo? Então, eu peço que, se você precisar, volta o vídeo. Eu não vou apagar essa primeira parte, eu vou apagar esta aqui. E aí eu vou provar dois resultados bem interessantes. Tá certo? Como a gente vai fazer o uso dessas definições aqui, por isso que eu falei, são definições. Vou provar isso, gente. Você viu a aula de definição, a gente prova ou a gente aceita? Volta lá, não vai responder não. Então, ó, aí o primeiro exemplo que eu tenho aqui é o seguinte: se M e N são pares, então M mais N é par. Óbvio que eu peguei um resultado relativamente simples, bem simples, eu diria. Em vista do que você pode achar em matemática, ele é muito simples. Porém,
o que eu quero que você foque aqui não é no resultado, mas no processo. Porque você vai estar usando isso aí, você está lá usando cálculo 1, então você vai demonstrar o teorema do valor médio, vai demonstrar o teorema de Rule, vai demonstrar o teorema do sanduíche. Então, são teoremas que vão se apresentar lá sim você precisa entender o contexto que você está dentro. Aqui você precisa entender o processo. Então, foca bem no que você está querendo. Então, o que ele diz? Ó, M e N são pares, então M mais N é par. Então, ó, a gente costuma escrever assim, DEM, abreviado ou demonstração, ou prova, tanto faz. E aí, assim, pelo menos a princípio, até você pegar a manha, é bom você separar a hipótese e a tese. O que é a hipótese e a tese? M e N. Ah, sim. M e N são pares. Eu não preciso explicitar que eles são inteiros, viu? Então você pode ver uma incorreçãozinha talvez aqui, M e N são inteiros pares. Mas o fato de eu falar que eles são pares, eles devem ser inteiros, tá certo? Então M e N, inteiros, pares. E aí eu vou ter uma tese, a chave grandona, né? E aí eu vou ter uma tese que é a soma, que é o que eu quero provar, é par. Ou é um inteiro par, né? Par. Então como é que a gente começa provando? Bom, a gente começa assim, partindo sempre aqui. Tente não usar M mais N e a palavra é inteiro par junto. Eu posso até usar M mais N, mas tentar não usar essa conclusão aqui. Isso é que a gente quer provar. Então a gente diz o seguinte, por exemplo, é uma prova, você pode encontrar outras aí. Sendo M e N pares, temos que existem K1 e K2 inteiros tais que temos que existem porque, ó, como eles são pares, eu venho aqui, ó, um número par, um numerário dito par se existe esse K. Então, se eu digo que tem, por definição, existem K1 associado a M e K2 associado a M, tais que M igual a 2K1 mais 1 e N igual a 2K2 mais... 2K, né? Opa, desculpe, gente. Vacilei aqui, quase que eu ia fazer uma tragédia. Eles são pares, né? Então é só 2K. Confundi aqui com ímpar na minha cabeça. Próximo resultado, né? Tem a ver com ímpar. Então, ó, esse caso aqui, ó, se eles são pares, então eles são escritos da forma 2K, onde K1 e K2 são inteiros. Isso é muito importante, viu, gente? Não é só escrever, ó, M e N são pares, então existem K1, K2, tá? Aqui M é 2K. Mas qualquer número é 2 vezes outro. Independente dele ser par, dele ser inteiro ou não, então tem que estar bem amarrado essas coisas. Então aí eu vou somar. Assim, analisemos, né? Observemos, né? Observemos a soma M mais N. Então, M mais N, agora já transformados, vai ser 2K1 mais 2K2. Aí eu posso botar em evidência. Aí tem aqui uma propriedade dos inteiros que eu não demonstrei, mas os inteiros eles são fechados para a soma. Você pode ver lá em qualquer livro de álgebra, ou livros mais básicos, que diz o seguinte, que se eu pegar dois inteiros e somar ou subtrair, o resultado ainda continua sendo inteiro. O que não ocorre, por exemplo, para a divisão. O produto também, os inteiros são fechados para o produto, mas para a divisão, por exemplo, não ocorre. Se eu pegar 4 dividido por 2, beleza, deu 2, que é inteiro. Mas se eu pegar 4 dividido por 3, não é. Então, assim, existe a probabilidade de fechamento. Então, esse cara aqui, ó, é um certo K, né, que é pertencente a Z. Ou seja, eu consegui escrever M mais N igual a 2 vezes 1K. Logo, M mais N é par. Onde esse K é quem? É a soma dos dois indivíduos. Evite exemplos particulares dentro de prova. Você pode até fazer assim no cantinho, chegar lá, vamos ver se é verdade, ó. Eu pego aqui
6 igual a 2 vezes 3. 8 igual a 2 vezes 4. Então, 8 mais 6 é 2 vezes 3 mais 4. Ah, então é isso que ele quer dizer. Aí, beleza, esse cara aqui é inteiro. Ó. Então, evite, você pode até fazer no cantinho só por desencargo de consciência, mas evite colocar exemplos particulares em provas. Tá certo? Isso só pode ser possível em um tipo de prova, que é a prova por exaustão. Quando você tem um número finito de possibilidades. Aí você pode até colocar todas as possibilidades. Na verdade, você não está particularizando, você está colocando tudo. Então, está aqui a prova. Direitinho a hipótese, a tese, e veja a separação entre as coisas. A última coisa que eu consegui foi essa frase aqui, ó, N mais N inteiro par. Então, cuidado para não sair usando a tese na prova direta. Talvez em outras a gente vai guardar aí. A gente vai poder usar. Então, está aí o primeiro resultado. Tá certo? Vamos agora ver um segundo resultado. Né? Segundo resultado. Interessante também sobre os inteiros. Voltando a dizer, eu não peguei nenhum resultado muito complexo, embora em outras videoaulas eu vou estar fazendo alguns um pouco mais complexos, para exatamente você focar no processo. Tá certo? Então é o seguinte, ó. Se N, aí eu vou botar assim, ó, esse aqui é o seguinte, ó, se N é um inteiro ímpar, vírgula, então N ao quadrado é ímpar. Tá certo? Então a gente quer provar isso, partindo da premissa que N é um inteiro ímpar. Dessa vez aqui eu coloquei N é um inteiro, né? Na outra não quis apagar. Mas assim, se eu falo que ele é ímpar, ele subentende que ele tem que ser inteiro, tá certo? Só para ficar claro. É porque não estava cabendo, né? Não sei, dá para ler ali, né? Então, se N é um inteiro ímpar, então N ao quadrado é ímpar. Aí a mesma coisa, ó, demonstração, a gente tem aqui a hipótese. Então, N é um inteiro ímpar. Tese. N ao quadrado é, ou seja, o seu quadrado é também um inteiro ímpar. Eu sei que esses resultados parecem óbvios, mas assim, eles carecem de prova. Mesmo que você imagine, não, pô, mas realmente dá certo para todos. Mas cuidado com esse dar certo para todos. Porque pode ter um caso particular lá que está ali sacaneando. E você errar porque sua experiência é, digamos assim, insuficiente. Não, pode ser que existisse um inteiro lá, quando você levasse ele ao quadrado, ímpar, né, e ele desse par. Ou não desse nem par nem ímpar, né, sei lá, não desse inteiro. Né? Podia acontecer isso aí. Mas a gente vai provar que não. Então, ó, aqui é o seguinte, eu começo separando bem hipótese e tese, então essa é a última frase que tem que aparecer no meu coisa, ou seja, ligar a palavra inteiro ímpar a N ao quadrado é a última coisa que eu tenho que fazer. Eu posso até usar o N ao quadrado, mas jamais afirmar no meio da prova que ele é ímpar. Então, ó, a mesma coisa, ó, como N é ímpar, existe K pertencente a Z. Ó, gente, no outro resultado eu não fiz isso, mas aqui eu vou dar um enunciado, é o seguinte, ó. Existe K pertencente a um inteiro B é dito ímpar se 2 não divide B, ou seja, B é da forma 2K mais 1. Então eu vou colocar aqui acima o D4. Então se você puder estar voltando lá na outra videoaula, e se você estiver copiando, coloque assim, ó, para você ligar onde você usou cada coisa. Isso é muito importante. Ou então cite, como N é ímpar, por D4, né, existe K pertencente a Z. Então aqui eu não estou colocando para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então, como N é ímpar, existe K pertencente a Z, né, tal que N igual a 2K mais 1. Isso é exatamente o que diz D4. Então, elevando ambos os membros desta última igualdade ao quadrado,
a gente sabe o seguinte, que numa equação, não sei, né, se eu poderia chamar, uma equação, né, n igual, né, eu posso fazer certas operações, como multiplicar os dois lados por um certo número, dividir por um certo número, não nulo, elevar eles a... Então, assim, eu vou fazer essa operação. Então, ó, n ao quadrado vai ser 2k mais 1 ao quadrado. Mas isso aqui, ó, é o quê? Me diz que n ao quadrado é quem? É 2k mais 1 vezes 2k mais 1. Então, a potência é feita dessa forma. Você repete em produtos, né? Cada quantidade dessa aqui, como eu tenho 2, eu vou ter duas parcelas de produto. Eu vou desenvolver normalmente, usando a propriedade distributiva de matemática, né? Então, por distributividade, quer dizer, se você quiser botar bem explicado mesmo, você botaria assim, por distributividade matemática, desenvolvendo os parênteses, não precisa disso tudo, né? Isso também não precisa ser tão formal assim. Então, aqui você tem 2k vezes 2k, você vai ter 4k ao quadrado mais 2k vezes 1, 2k mais 1 vezes 2k, 2k, mais 1 vezes 1, mais 1. Então, continuando aqui com nossa igualdade, tá certo? A gente tem o seguinte. Eu posso colocar todos esses dois aqui em evidência. Ó. 2 vezes 2k ao quadrado. Era 4, mas eu tinha um 2, mais... Aqui vai ficar 2k mais 2k, vai ficar 4k. Então, ainda vai sobrar 2k, só que sobra esse 1 aqui. Aí, qual é a nossa sacada aqui? A sacada é perceber que os inteiros são fechados. Então, isso aqui é um inteiro. Ó. Isso aqui pertence a Z. Ah, professor, não concordo. Tá, pegue o número... Assim, claro, não estou provando aqui, mas só para você acreditar, vamos pensar assim. Quando você pega um número e eleva ele ao quadrado e ele é inteiro, ele não deixa de ser inteiro. Ou seja, ele não tem parte quebrada, digamos assim, né, após uma vírgula, por exemplo. Então, quando você eleva ao quadrado, não vai ter essa parte. Quando você multiplica por 2, também não vai ter. A mesma coisa, você pega um número e multiplica por 2, ele é inteiro, ele continua sendo inteiro. Quando você soma esse com esse, continua sendo inteiro. Ou seja, isso aqui é um certo 2k' mais 1. Logo, n ao quadrado é ímpar. Então, olha que interessante. Ó. A última frase é essa. Quer dizer, eu podia botar ainda inteiro ímpar, né? Porque eu concluí, né? Isso aqui vai ser inteiro, não é melhor, né? É inteiro ímpar. Embora ali no enunciado não deu para eu escrever, né? Mas assim, o ideal é que fosse n ao quadrado é inteiro ímpar. Mas para não faltar espaço, eu acabei omitindo aí a palavra inteiro. Mas a gente está sobre os inteiros, né? Então, n ao quadrado é inteiro ímpar. Tá certo? Então, aqui você está vendo o quê? Um passo direto. Quer dizer, eu fui construindo diretamente. Aí você deve falar, pô, professor, tem outro tipo de prova? Tem. Tem muitas outras provas. A gente vai estar falando, pelo menos as principais, as que eu estou lembrando, né? Em cada uma dessas videoaulas, tá certo? Essa videoaula aqui ficou um pouco grande, mas porque eu apresentei esses resultados aqui que eu vou estar usando em outras videoaulas. Então, volta e meia, eu vou pedir para você voltar aqui e dar uma olhada. Então, se você puder copiar ou memorizar isso, é definição, infelizmente, tem que memorizar. Certo? Claro que elas são familiares, né? Isso ajuda muito. Então é isso aí, né? Eu espero que tenham gostado dessa primeira aula. Ela vai fazer mais sentido quando você observar as outras, certo? Os outros métodos de prova. Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima.